mercado de animais não convencionais decidiu que 2026 é o ano de testar o nosso autocontrole. Deixa eu guardar ela, gente, peraí. Vários animais que a gente só via em vídeos da gringa estão sendo anunciados em plantéis, criatórios ou sendo prometidos para os próximos meses. Mas hoje eu não quero só mostrar animais bonitos ou novidades. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como é que é o manejo de cada um, se realmente encaixa na rotina de vocês, os desafios e para quem é cada um deles. É aquilo, gente, conseguir comprar o animal não quer dizer que ele encaixa na sua rotina. E vamos pro primeiro, que eu acho que é o mais possível de causar um surto coletivo, porque ele é muito fofo, que é o Sugar Glider. Ele parece uma mistura de esquilo com morcego, só que ele não é um esquilo. Ele é um marsupial que tem uma membrana entre as patinhas que permite que ele plane. Plane, voe. Não é voe, né? Planar. Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que saber quando a gente vê um bichinho fofo desse é que não é ideal ter apenas um. Os Sugar Glider, eles são animais extremamente sociáveis. E a convivência humana não substitui a necessidade deles de conviver em grupos. Por isso, quando você vê esse bichinho fofinho, o ideal não é você comprar só um, é comprar no mínimo 2. Eles são noturnos, muito ativos, eles podem vocalizar durante a noite, precisam de um recinto muito alto, também precisam de bastante enriquecimento. Eles marcam território e a dieta deles não é tão simples assim como as pessoas acham que é só dar fruta. E é um bicho que, pra mim, não faz sentido eu ter. Porque quando ele chega no mercado brasileiro, eu acredito que não vai chegar por um valor muito acessível. E para eu ter no mínimo 2, eu teria que desembolsar uma grana. E não é um animal que eu vou ter com a promessa de um dia eu comprar outro. E nesse tempo que eu vou ficar prometendo comprar outro, ele vai estar sozinho. Então eu, pessoalmente, não adquiri um Sugar Glider, a não ser que eu pudesse comprar mais de um. Então, para quem eu acho que é o Sugar Glider? Para quem já pode desembolsar mais de um, consegue oferecer esse viveiro vertical, bastante enriquecimento e essa dieta diversificada. E para quem eu acho que não é? Para quem vai comprar no impulso o animal que acha que é muito fofinho e simples, porque de fato ele não é. Eu acho que esse é um dos animais que eu tô mais receosa de ver no mercado, porque ele é muito fofo, gente. Eu acho que ele é o animal mais fofo dessa lista. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo dele ser vendido como um pet simples e não é tão simples assim. Eu espero que ele seja vendido e comprado com muita responsabilidade, porque a responsabilidade também é de quem compra, né? Você não pode comprar sem fazer o seu estudo. Agora vamos pro segundo animal dessa lista que já está sendo vendido, inclusive eu cogitei, mas aí eu mudei de ideia quando eu estudei. A Hydrodynastis gigas, a surucucu do Pantanal, ou a falsa cobra d'água. Ela tem esse nome de falsa cobra d'água porque quando ela se sente ameaçada, ela consegue levantar um capuz parecido com o da Naja. E para quem é apaixonado por Naja, como eu também sou, é uma espécie muito legal porque não é uma Naja, né, que é ilegal de ter no Brasil, mas tem esse comportamento parecido. Ela é uma serpente grande, ativa e tem uma resposta alimentar bem grande. E ela tem essa dentição posterior, que chamam de opistóglifa, que tem uma glândula que pode liberar toxinas. Não chega a ser muito perigoso pra gente, porém ela tem essa glândula. Ela não tem o mesmo mecanismo de defesa dessas outras espécies peçonhentas que têm as presas na frente, né? Mas não quer dizer que a mordida dela é totalmente inofensiva. Tudo que eu falei até agora não me impediria de ter uma surucucu do Pantanal. O que me impede? Ela é uma espécie que precisa de um ambiente aquático no terrário. Afinal, ela é a falsa cobra d'água. E espaços semiaquáticos com uma área de água bem planejada precisa de uma manutenção muito frequente, a gente dá trabalho. E assim, eu já tive experiência com aquário, gente, eu decidi que espaços com água não são pra mim. Então, por mais que eu ache a surucucu do Pantanal uma espécie sensacional, deixo para outras pessoas que têm mais paciência. Então, para quem que eu acho que é a surucucu do Pantanal? Eu acho que é para uma pessoa que é experiente, uma pessoa que ama a Naja, que tem paciência para lidar com esse terrário que é semiaquático, que tem espaço para dar um terrário grande, porque ela cresce. E eu não acho que é para uma pessoa que ainda não tem uma serpente. Eu não acho que é uma serpente para primeira experiência. Eu acho que é um animal um pouquinho mais avançado. Agora, vamos falar de um boato? Eu não vou falar o nome científico dele, tá aqui na tela. Ele é endêmico da ilha de Hainan, na China, e ele tem uma aparência que é muito emo. E por mais que ele pareça um gecko leopardo, ele não é um gecko leopardo e ele não tem o mesmo manejo. Enquanto o gecko leopardo prefere temperaturas mais quentes,
o cave gecko ele já prefere temperaturas mais amenas, então ele pode sofrer com temperaturas muito quentes. Dependendo de onde você mora no Brasil, se ficar muito quente, talvez você precise comprar um ar-condicionado, igual eu comprei onde eu moro. E outro fato, é um gecko mais tímido, não é um gecko que gosta de ser manuseado. Para quem que eu acho que ele é? Para quem consegue controlar bem o ambiente e para quem gosta de observar. E eu não acho que é para quem gosta de ficar manuseando e quem mora num lugar que é muito quente e não quer investir no ar-condicionado. Ele parece um gecko leopardo que escuta My Chemical Romance, então obviamente eu tô interessada. E o meu quarto de réptil já tem o ar-condicionado. Vamos agora para a espécie mais valiosa dessa lista, a Black-Headed Piton. Ela tem o corpinho claro e a cabeça escuríssima, é super marcada. Ela tem cerca de 1,5 m, 2,5 m, bastante força e uma resposta alimentar bem intensa. Agora vem o fato que encerra qualquer possibilidade de eu ter essa serpente. Ela estava no mercado por cerca de R$45 mil. E esse valor elevado é uma combinação de vários fatores. É um animal que é raro, tem pouquíssimos projetos de espécie aqui no Brasil, de reprodução. E, gente, é um animal que é muito caro até na gringa. Eu, Sabine, jamais conseguiria pagar R$45 mil em qualquer animal. Tem gente que paga, tem muita gente. Eu conheço várias pessoas que querem pagar. Então, por mais que eu conseguisse dar o manejo dela, enfim, acho ela a coisa mais linda, o preço pra mim, inviável. Talvez, com mais criatórios no futuro conseguindo criar ela, o preço pode ser que caia. Se eu não me engano, na Black Friday chegou a 20 e poucos mil, então já caiu mais que a metade, né? Mas eu ainda não pago 20 e pouco mil numa serpente, não. Não tem esse dinheiro, gente, não tenho. Pra quem que é essa Piton? Pra quem tem dinheiro, pra quem tem um recinto grande e gosta de animais robustos. Pra quem não é essa Piton? Pra Sabine. Quinto animal da lista é um animal que muito provavelmente teremos aqui em casa eventualmente. Bull Snake. Bull Snake é uma serpente norte-americana muito dramática. Ai, gente, eu amo animal que tem personalidade. Por que ela é muito dramática? Quando ela se sente ameaçada e ela é um pouco bravinha, ela sacode o rabo e faz um barulhinho. Faz tipo... Tsh. Mas assim, ela não apresenta perigo, tá, gente? Ela não é peçonhenta, ela chega entre 1,5 m, 1,80 m, e ela é bem ativa, tem uma resposta alimentar muito boa. E ela pode se tornar tranquila, tá? Se você tiver um manejo bem respeitoso, ela pode ser tranquila. O que eu costumo ver de pessoas que criam ela na gringa é que ela costuma ser bem defensiva quando tá dentro do terrário. Depois que você pega, ela já fica mais mansinha. Pra quem que eu acho que ela é? Eu acho que ela é pra uma pessoa que não entra em pânico quando o animal é mais reativo, sabe? Que sabe lidar. E pra quem que eu não acho que é? Pra quem se assusta fácil, gente. Quem tá acostumado com uma ball, talvez não lide tão bem com uma bull. Ai, essa próxima da lista me dói o coração. Caninana de fogo. A Spilotes sulfúreos, eu não sei se é assim que se fala. Relevem. Eu amo caninana. Eu tava certa que eu ia ter uma caninana. Até o meu amigo biólogo Tai, ele tem uma caninana, ele me mostrou a realidade que é ter uma e aí eu desisti. Por que que eu desisti? Vamos lá. Ela é uma serpente muito grande, algumas podem chegar até 3 metros. Ela é muito rápida, muito ativa e precisa de um terrário enorme. É um animal que exige muita leitura corporal e muita comida. Elas comem muito, com muita frequência. Para quem está acostumado a alimentar sua serpente a cada 8 dias, uma caninana come a cada 4. Para quem que eu acho que é? Para tutores avançados que gostam de animais que são muito inteligentes, muito intensos, muito rápidos e que não querem ficar manuseando a serpente. E para quem eu não indico ela, gente, para a primeira serpente eu jamais indicaria uma caninana. É isso. Eu acho que primeira serpente jamais. De resto, vocês se adaptam, sabe? Se você quer uma caninana, você pega uma caninana. Mas eu descobri que na minha rotina, se você sempre quis ter um lagarto monitor, mas você não tem um quarto inteiro disponível para ele, talvez o Varanus acanthurus seja um bom pet para você. Ele é menor que as outras espécies de varanos, pode chegar entre 60 e 75 centímetros, mas ele continua sendo um varanus. Ele é muito curioso, muito inteligente, muito ativo e precisa de um terrário que é muito bem planejado também. Tem que ter UVB, basking, plataforma de basking, tem que ter um substrato que ele consegue cavar,
É uma dieta com insetos também muito diversificado. Ou seja, ele é menor que os outros varanos, mas ainda tem que ter muito estudo e ele não é tão simples assim. Para quem que eu acho que ele é? Para quem gosta de lagarto grande, muito inteligente, gosta de oferecer enriquecimento, não tem problema nenhum com inseto vivo. E para quem eu acho que ele não é? Para quem não tem espaço para um terrário grande e para quem quer ter um pet de baixa manutenção. O 8º animal da nossa lista é outro que eu não compraria por impulso, que é o camaleão do Iêmen. O camaleão é um animal que eu sempre sonhei em ter, e quando deu a notícia que eles estavam em plantel aqui no Brasil, eu fiquei muito feliz, mas aí me foi caindo a ficha. É um dos répteis mais lindos e fascinantes que existem, mas eu decidi que eu não teria um por agora. Camaleões são bichos conhecidos por precisarem de muita precisão do manejo. Você tem que estudar para dar uma boa vida para ele. Então tem que saber leitura de comportamento, tem que estudar muito sobre o manejo dele, sobre temperatura, ventilação de terrário, alimentação. E como é uma espécie que está aparecendo agora no mercado legal brasileiro, eu vou esperar para ver como que essa espécie se comporta aqui no Brasil. Eu quero acompanhar os relatos desses primeiros tutores aqui no Brasil, quero acompanhar como é que vão ser essas primeiras gerações dos camaleões. E isso não quer dizer que tem alguma coisa de errada com esses animais não, tá, gente? É só uma decisão minha mesmo para que a espécie esteja mais consolidada no mercado quando eu for adquirir uma. Até para eu me sentir mais segura mesmo. No meu manejo, na espécie também, enfim, no contexto geral. Para quem que eu acho que essa espécie é? Eu acho que o camaleão é para uma pessoa experiente. E eu tô falando isso pelas várias histórias que eu acompanho, tá? Porque eu vejo que é um animal que tem bastante problema, é um animal que é suscetível à doença e ele não aceita erro de manejo tão fácil assim. E eu não acho que é para uma pessoa que vai acabar comprando no impulso sem estudar. Eu acho que você tem que estudar bastante antes de adquirir um. Então, meu veredito final sobre o camaleão é: ainda é uma espécie que eu sonho em ter, mas a minha ficha caiu que eu prefiro esperar. Eu escolhi esperar. Esse nono da lista já foi um perigo para mim. E eu sobrevivi o risco. O gecko leopardo blizzard. Na verdade, não é outra espécie, né, gente? É só um padrão diferente de gecko leopardo, mas é um padrão muito bonito. O blizzard é uma mutação recessiva do gecko leopardo que deixa ele com um padrão mais uniforme. Então ele acaba ficando mais todo amarelado, ou mais lilás, ou mais branquinho. Eu acho a coisa mais linda. E os que estão sendo vendidos também, ou tem o olhinho todo preto, ou o olhinho vermelho. Ai, gente, eu acho que ele parece um fantasminha. E eu sou emo, né? Então vocês sabem que pra mim, ó, é um perigo. O manejo continua sendo de um gecko leopardo, então não tem muito mistério. Mas, ó, é isso, gente, é um risco pra mim. O problema é que eu me prometi que eu não ia ter mais de um da mesma espécie. Só isso que me impediu de pegar. Pra quem que eu acho que é? Pra quem gosta de gecko leopardo, gente, porque esse bicho é lindíssimo. Eu não tenho muito o que falar. Eu amo o gecko leopardo e eu acho a aparência dele incrível. Eu me prometi, quer dizer, você me prometeu. Eu prometi pro meu noivo. O 10º animal da nossa lista é o deigecko. É outro gecko que, nossa, como eu queria. É um gecko de Madagascar e, diferente de quase todos os geckos disponíveis no nosso mercado, ele é diurno. Ele é um animal que é arborícola, ele é muito rápido, precisa de um terrário vertical, com UVB, iluminação, alimentação adequada, enfim, muito estudo. Agora, qual é o problema desse animal para mim no mercado no geral? É um animal que é de observação. E eu acho que muitas pessoas não sabem disso. O deigecko, ele tem uma pele que é muito delicada. Uma das formas dele de se proteger dos predadores é meio que soltar um pedaço da pele. Que aí quando o predador tenta pegar ele, esse pedaço da pele meio que sai. É uma forma de fazer uma autotomia da pele. Assim, com o tempo, essa região ela pode cicatrizar. Só que você não quer que o seu gecko fique soltando um pedaço da pele, né, gente? Isso também pode acabar gerando também uma infecção. Aí ele também pode fazer a tutomia do rabo. E como ele é um animal que não é tão sociável com seres humanos, a chance de você tentar pegar o seu deigecko e ele correr, porque ele é muito rápido, e acabar soltando um pedaço da pele, é alta. Então se você quer um deigecko, é um animal de observação. É para ele ficar num terrário lindo, vertical, cheio de planta,
sendo maravilhoso lá e aproveitando a vidinha dele, você vai ficar olhando esse bicho incrível. O que tá me impedindo de ter um Daigeko agora? Quando esse animal foi anunciado no criatório, ele estava custando cerca de 5 mil reais, o que eu acho um valor coerente para uma espécie nova no mercado brasileiro. Só que depois disso, você só tá encontrando ele por cerca de 15 mil reais, que é o triplo do valor. E eu, Sabine, jamais pagaria 15 mil reais num Daigeko, gente. Porque eu tô aqui pra te botar razão. Não, nem se você não tivesse aqui. Eu jamais pagaria 15 mil reais num Daigeko. Esse bicho lá nos Estados Unidos é o quê? 100 dólares? Mas por via das dúvidas, eu não te deixo sozinho perto dele. 15 mil reais num Daigeko? Tá doido. Eu acredito, tenho muita fé que muito em breve outros criadores vão também liberar essa espécie e ela vai voltar para o valor normal e vai começar a cair, gente, porque essa espécie lá na gringa não é uma espécie cara. Pra mim, não é justificável esse valor. Pra quem que eu acho que é o Daigeko? Pra quem gosta de observar, quem gosta de montar um terrário bem bonito, vertical. E para quem eu não recomendaria, para quem gosta de manusear geckos. E para encerrar o vídeo, temos 5 espécies nativas apresentadas pelo Criatório Reserva Dracaena. Eu acho muito legal encerrar dessa forma, porque a gente mostra um caminho bem maneiro que o mercado brasileiro pode crescer. O primeiro que a gente vai falar que o Reserva Dracaena liberou é o próprio Dracaena. Ai, gente, eu acho que ele parece um dragão semiaquático. É um animal fantástico, ele pode ultrapassar 1 metro, ele escala, ele nada muito bem e ele tem dentes adaptados para comer caracóis e outros moluscos. E a gente está falando de um animal que precisa de uma área terrestre muito ampla, mas também tem que ter uma área aquática. Que aí é um problema pra mim, como vocês já sabem, porque eu não sei lidar com a área aquática, gente. Não é só colocar uma bacia, tá? Você realmente tem que fazer uma areazinha com filtragem, tudo direitinho. Mas pra mim o maior problema é a alimentação, porque ele se alimenta de caracóis e moluscos. Eu crio caracol. Jamais que eu daria caracol pra ele. Ele também pode se alimentar de whiskas, whisca mesmo, gente, comida de gato, de forma complementar, mas a alimentação primária dele é caracóis e moluscos. Pra quem que eu acho que o Dracaena é? Para quem tem muito espaço, tem paciência de fazer um terrário semiaquático e tem acesso à alimentação. É um dos animais mais fantásticos dessa lista, mas eu acho também que ele é um dos menos compatíveis a uma casa comum. Sapo de chifre brasileiro, mais um que eu não arrisco falar o nome dele. Gente, é uma joia da fauna brasileira, encontrado na Caatinga, e ele mostra como que o Brasil tem uma fauna muito rica e surpreendente, né? Ele é um predador de emboscada, então ele fica paradinho ali esperando a presa vir. Aí quando a presa vem, ele... Então não é um animal que é extremamente ativo. E por mais que ele seja um animal resistente, ele é um anfíbio e anfíbio tem pele sensível, não é um animal para você ficar manuseando. E por ser uma espécie que é ligada à caatinga, o manejo dele não é igual a qualquer outro Pac-Man, tá? Então siga direitinho a recomendação do criatório. Para quem que eu acho que ele é? Para quem gosta de anfíbio, para quem gosta de animais que são de contemplação. E para quem que eu acho que ele não é? Pra quem quer um animal que vai ficar lá se movendo o dia inteiro, gente. Chegamos na Psalmopheus irmina, também conhecida como Sun Tiger, e muito em breve, se Deus quiser, vai fazer parte da minha família. Espero ter falado certo. Diferente de grande parte das espécies de tarântula do Novo Mundo, ela não tem pelo urticante, aquele pelo que dá uma coceira, sabe? Os mecanismos de defesa dela são correr extremamente rápido, fazer aquela postura defensiva e morder. E o veneno dela é um dos mais potentes das tarântulas do Novo Mundo. Mas assim, gente, lembrando, para uma tarântula te morder, você tem que ter feito besteira. E uma curiosidade legal também é que essa espécie tem dimorfismo sexual, ou seja, a fêmea e o macho são diferentes na aparência. E é uma espécie que em cativeiro ela se dá bem em terrários semi-arborícolas. Para quem que eu acho que ela é? Para quem já sabe lidar com tarântula, porque ela é bem mais defensiva que as outras espécies, né? E quem gosta de observar, gente, porque não é um bicho que você vai ficar pegando, né? Eu não recomendaria para quem nunca teve uma tarântula, justamente por ela ser mais defensiva. Eu recomendo ela para mim. Agora vamos falar da Vitalis sorocabei. Gente, eu não sei falar esses nomes. É uma espécie de caranguejeira nativa aqui do Brasil também. Ela tem uma aparência bem tarântula clássica, ela é muito calma, então talvez ela seja boa como primeira tarântula. Mas por mais que ela seja calma, vale lembrar que tarântulas são animais de observação, não é para você ficar pegando. Até porque se você pega um bichinho desse e ele cai, ela pode explodir o abdômen e morrer. O risco de você pegar uma tarântula não é ela te machucar, é você machucar ela. Para quem que eu indico essa espécie? Eu acho que eu indico como primeira tarântula,
porque ela é calma, ela é muito bonita, nativa brasileira. Mas assim, lembrem que é só pra observar. E vamos terminar com uma muito maneira. Terafosa blonde. Uma das maiores tarântulas do mundo. Ela é considerada a maior tarântula do mundo em massa corporal. E é muito doido, gente, porque eu tinha pavor dela. Pavor dela. Só que aí eu comecei a ter muitos sonhos que eu tinha uma blonde em casa. E agora eu decidi que eu quero ter uma. E é maneiro também porque o nome dela em inglês, né, o nome popular, é Bird Eater, ou seja, comedora de pássaros. Mas, gente, ela não é comedora de pássaro não, tá? Vamos dar inseto pra ela. A ave não faz parte da base alimentar dela normal. É claro que ela é gigante, então se ela tiver a oportunidade, se ela precisar, ela conseguiria pegar uma ave pequenininha. Só que na natureza, gente, ela come inseto. Não tem o porquê de você dar uma ave para ela em cativeiro. A blonde, ela vive em florestas úmidas da América do Sul, incluindo a Amazônia brasileira. Então isso quer dizer que você vai fazer um terrário que tem bastante substrato, um substrato mais úmido, muita ventilação, mas você não vai encharcar o substrato dela. É aquilo, né? São dois extremos. O ambiente seco pode prejudicar ela, mas o ambiente encharcado também vai prejudicar. Agora vamos falar sobre os mecanismos de defesa da Terafusa blonde. Ela consegue estridular. O que é isso? Também não sei. Vou falar de um jeito mais fácil. Ela esfrega as patinhas até produzir um chiado. Sim, gente, ela chia. Imagina, você tem um bicho desse tamanho e ela ainda vai ficar chiando. E ela também tem pelo urticante. E os pelos urticantes da Terafosa é um dos mais irritantes de espécies de tarântula. Ou seja, você não vai ficar manuseando uma blonde. Até porque, gente, o tamanho que é esse bicho, se ela também te morde, não vai ser agradável. Pra quem que eu recomendo? Pra quem não quer mais receber visita da família. Eu recomendo pra quem já tem alguma experiência com tarântula. Eu não acho que é uma tarântula de primeira experiência. Cara, eu acho que é uma das espécies mais impressionantes de tarântula do mundo e é um encerramento perfeito pra esse vídeo. Mas assim, eu odiaria encontrar uma solta na minha casa, sabe? Mas ela como pet, na caixinha dela, segura, vai ser incrível. Eu quis encerrar com essas espécies do Reserva Dracaena porque eu quero mostrar como que a fauna brasileira consegue ser tão rica e impressionante. Toda novidade tem que vir com informação, porque não é que um animal está disponível no mercado que quer dizer que ele é simples, que ele serve para iniciante ou que ele se encaixa em qualquer rotina. O Sugar Glider, ele é um ótimo exemplo, é um animal fofíssimo, mas não adianta você pegar se ele precisa de outro para ter um bem-estar. O camaleão do Iêmen, ele ainda é um sonho para mim, mas eu prefiro esperar para ver como as próximas gerações vão se desenvolver. A Black-Headed Piton é uma espécie linda, maravilhosa, mas totalmente fora da minha realidade. E a Terafosa blonde é uma espécie que eu tinha pavor e agora eu quero ter. Porque encaixa na minha realidade atual, gente. Um ano atrás, não encaixaria. Agora conta pra mim, qual dos animais mais testou o seu autocontrole? E qual desses você olha, fala, é lindo, mas eu não teria? Eu acho que maturidade no hobby é você conseguir olhar e falar, nossa, esse animal é incrível, mas ele não é pra mim. Se você gosta de conteúdos honestos sobre animais não convencionais, já se inscreve aqui no canal e me siga também nas outras redes sociais. Aqui a gente pode até romantizar um terrário bonito, mas a gente continua sendo chata com o manejo inadequado. Beijo!